Beijo. Beijo, obrigado, Glaucinha. Vocês me ouvem bem aí? O áudio tá bom? Ok, que bom. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco com vocês, né? Daquilo que Deus tem nos trazido de forma revelada nas Escrituras e daquilo que a gente tem entendido como proposta do Evangelho para a vida. E aí eu queria cumprimentar você aí que está chegando, você que é da Estação Cordeiro, você que é da Estação Casa Forte, você que é de outras estações do Brasil, e você que é de outras comunidades, ou você que não é de comunidade nenhuma, mas é da comunidade de Jesus. A você, meu irmão, minha irmã, meu mano e minha mana, queridos, vocês que são amigos de Jesus e que são amigos do Evangelho, boa noite. E eu queria compartilhar um pouco com vocês, bater um papo aqui a respeito do sofrimento humano. Eu penso que é um tema muito oportuno para esses dias que a gente está vivendo, a gente refletir sobre o sofrimento. E eu queria fazer uma análise, talvez, do sofrimento numa perspectiva um pouco diferente do que aquilo que é abordado, né, tradicionalmente, não só na filosofia, mas também na teologia. E eu queria partir de uma proposição que eu acho que vai provocar aí na sua cabeça, né, alguns questionamentos oportunos. Eu não sei se você compreende como é que o jogo de futebol americano é jogado. Aliás, eu já acho uma coisa intrigante, né? Os Estados Unidos que foram colonizados pelos ingleses e os ingleses que são os pais do futebol terem desenvolvido o esporte assim mais prestigiado, né? E o esporte com maior reverberação no país, um tipo de futebol que é completamente diferente daquele que nós conhecemos e daquele que nós jogamos, né? O futebol americano tem suas próprias regras, apesar do campo ter dimensões assim que são próximas do nosso futebol. Ele é mais largo, mas é mais ou menos o mesmo comprimento. Mas as regras são completamente diferentes, né? Porque se joga a maior parte do tempo com as mãos e não com os pés, né? Então, até o nome futebol já fica meio inadequado. Mas tem uma coisa muito interessante no jogo de futebol americano, e eu não sou um especialista, tá? Eu entendo assim, grosseiramente como é que a coisa funciona, né? E muita gente acha que é um jogo extremamente violento. Mas, na verdade, o jogo de futebol americano é um jogo de estratégia. E o objetivo último do jogo é você entrar na zona inimiga o máximo de vezes possível com aquela bola, né, e fazer o que eles chamam de touchdown, né? Você entrar com aquela bola no campo inimigo e ali, se você fizer isso, você marca 6 pontos. Mas tem uma coisa muito curiosa no jogo de futebol americano, que eu não sei se você já se deu conta. É o fato de que você vai tanto melhor no jogo quanto você evite o confronto. Você já prestou atenção nisso? Quando aquele recebedor, né, aquele jogador que recebe a bola, normalmente do quarterback, né, que faz aqueles lançamentos extraordinários, fantásticos, né? Quando ele recebe a bola, o principal objetivo dele é avançar no mínimo 10 jardas no campo. Ele tem que avançar, porque senão ele perdeu a oportunidade. E ele avança, sobretudo, evitando o confronto. É óbvio que todo mundo do outro time quer derrubar ele, né? Porque quanto mais cedo derrubar e quanto menos ele avançar, melhor. Portanto, é uma característica desse jogo, né? Esse personagem, digamos assim, esse jogador nessa posição, ele tem que ser muito veloz, né? Ele tem que ser forte, né, para poder suportar os embates que ele vai enfrentar. Ele tem que ter assim uma visão espacial muito boa, né? Porque
Dentre tantos caminhos, ele tem que encontrar o caminho onde ele vai ter menos fricção, onde ele vai ter menos obstáculo, onde ele vai ter menos resistência. E, de preferência, ele deve escolher um caminho que não tenha resistência nenhuma, de tal forma que ele possa chegar lá da end zone, né, naquele espaço final do campo, e entrar com a bola, e aí sim ele invadiu o terreno do adversário e conseguiu fazer a pontuação. Eu tenho encontrado na vida muita gente que tem vivido com esse tipo de regra, que estabeleceu para si esse tipo de premissa, de pensamento, de crença, de doutrina, de estratégia, que trouxe para si essa verdade de que os problemas na vida devem ser evitados, que os confrontos devem ser rejeitados ou, no mínimo, adiados, que a melhor coisa que a gente tem que fazer é encontrar os caminhos onde não tem empecilhos, onde a gente pode avançar sem nenhum tipo de resistência. Eu encontrei muita gente na vida que sempre fugiu de problemas. Eu não digo que os problemas devem ser procurados. E eu até digo que, quando possível, os problemas devem ser evitados. Mas eu tenho certeza absoluta que ninguém constrói um ser humano de verdade se os problemas não forem enfrentados. E aí o que eu percebo é que na sociedade, sobretudo cristã ocidental, onde nós deveríamos ter um preparo maior para enfrentar as dificuldades, uma vez que nos consideramos, né, herdeiros e guardiãos dos ensinos de Jesus, as pessoas lidam com o sofrimento de uma forma muito pitoresca, muito própria e muito distante daquilo que a Escritura ensina e revela sobre o sofrimento. A maioria das pessoas que eu conheço estão levando as suas estratégias existenciais como se fosse um recebedor, um jogador de futebol americano, correndo e evitando os confrontos, os encontros que são inevitáveis, adiando decisões que não podem mais ser adiadas, fugindo de conversas que são necessárias, driblando aquelas decisões e aquelas escolhas que são irremediáveis na vida. A maioria das pessoas que eu conheço vive fugindo da dor a qualquer custo. Nós idealizamos uma existência recoberta assim com um glacê de felicidade que não é possível ser imaginada sequer do ponto de vista filosófico. Aliás, o filósofo Miguel de Unamuno é um filósofo espanhol, ali da segunda metade do século XVIII, início do século XIX. Ele diz que a substância que dá sentido à vida é a dor. Ele diz, olha, a gente só se torna gente quando a gente sofre. É impossível nós nos tornarmos humanos sem experimentarmos o sofrimento na existência. Parece que o sofrimento é essa válvula que produz uma dispersão de potência para colocar você a caminho no chão de cada dia. Não tem como você se tornar gente de verdade se você não sofrer. Aliás, o escritor do livro de Hebreus fala uma coisa que, a princípio, parece um contrassenso e talvez até uma heresia, porque ele diz que Jesus, tendo sido homem, foi aperfeiçoado por causa das coisas que sofreu. E aí talvez você se pergunte, mas como é que o perfeito pode ser aperfeiçoado? E aí, quando a gente entende que
Jesus experimenta em si mesmo duas dimensões, ele é totalmente homem e ele é totalmente Deus. E do ponto de vista da sua natureza humana, o perfeito foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Quando Jesus fala no Sermão do Monte a respeito da felicidade, ele destrói essa concepção grega, essa concepção que nós idealizamos de uma existência onde a dor não se faz presente. Esse epicurismo cristão que quer afastar a todo custo a existência que é abraçada pela dor, quando ele diz que são felizes os que choram, porque eles vão ser consolados. Quer dizer, Jesus coloca a dor e o sofrimento como ingrediente indispensável e insuperável na vida. Aliás, ele diz também que no mundo a gente tem que experimentar essas coisas, mas que a gente tenha bom ânimo, porque é possível, ainda assim, vencer o mundo. Portanto, me parece extremamente danoso todo plano e todo tipo de experiência humana que evita a dor, que foge do sofrimento, que tenta criar atalhos, que adia decisões, que se evade de confrontos, de conversas assim mais firmes, que não suporta a calamidade, porque a tragédia, de alguma forma, sempre nos visita em maior ou em menor intensidade. A Escritura diz que a chuva cai sobre justos e injustos. Portanto, essa ideia, dessa doutrina, sobretudo baseada no positivismo, na prosperidade, de que nós não somos visitados pela calamidade, é uma construção falaciana, é um sofisma doutrinário perverso. Você não consegue encontrar respaldo disso, sobretudo no Novo Testamento. Os homens e as mulheres de Deus sofrem e sofrem muito. Aliás, o próprio apóstolo Pedro fala sobre esse sofrimento e Paulo diz que a nossa salvação se aperfeiçoa enquanto a gente sofre. E eu fico pensando, como será que está a sua vida? O que é que o sofrimento representa para você? Eu fico imaginando que no contexto de mundo no qual nós estamos vivendo, no contexto de país no qual nós estamos vivendo, é quase impossível alguém não estar sofrendo de múltiplas formas e por conta de múltiplos fatores. Não é só a pandemia, é tudo que ela trouxe. É todo o conjunto social, político, econômico, cultural, de saúde, de educação. Nós temos um composer quase da tragédia perfeita. São tantos os ingredientes que é quase impossível você imaginar que, de alguma forma, todas as pessoas não estão sofrendo. Você é daqueles que evita a dor? Você é daqueles que não suporta, assim, um solavanco? Você é daqueles que sempre buscam o caminho mais curto? Você se tornou, assim, um recebedor de futebol americano que você imagina que pode ter sucesso e chegar no touchdown, marcar pontos sem embates, sem confrontos, sem conflitos, sem fracassos, sem perdas e sem dores? Será que isso é possível? Eu penso que não. Aliás, eu penso que, de fato, o sofrimento e a dor é um ingrediente indispensável, insuperável, necessário na composição da nossa estrutura, não só psíquica, mas também emocional e espiritual. Se você não sofrer, você não cresce. E nem precisa você buscar o sofrimento, ele te encontra, ele te acha, de diversas formas diferentes, em medidas diferentes, em circunstâncias diferentes, mas ele sempre vai nos achar.
ele vai bater a nossa porta. Para alguns, de forma calamitosa. Para outros, numa intensidade insuportável. Para outros, em doses homeopáticas ao longo de muito tempo. Mas ele sempre vai estar nos visitando. Eu queria propor para você aqui a leitura de 5 ou 6 versículos do capítulo 42 do livro de Jó. E eu vou fazer essa leitura usando aqui a minha versão King James. Se você não tem essa versão, você pode me ouvir. A leitura é muito breve. Jó 42, dos versos de 1 a 6, diz assim o texto. Então, Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionastes quem é esse que, sem conhecimento, obscurece o meu conselho. De fato, falei o que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexos sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora, pois, ouve-me. Eu falarei e te questionarei e tu me responderás. De fato, meu ouvido já tinha ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Texto do livro de Jó, capítulo 42, fecha a narrativa da sua jornada de tragédia. Jó é esse indivíduo que vê a existência se catastrofizar diante dos seus olhos. Ele é vítima da tragédia perfeita. Num espaço de tempo muito curto, ele perde tudo aquilo que tem valor. Ele perde os seus filhos, as suas noras, as suas posses, as suas terras, os seus rebanhos, e, por fim, ele perde a sua saúde. É uma catástrofe atrás da outra. E eu não sei se você sabe, mas o livro de Jó é o primeiro livro escrito. A datação dele registra de que é o primeiro texto nas Escrituras que foi, de fato, escrito. Ele foi escrito antes do Gênesis. E a gente, às vezes, não tem essa noção, né, da composição dos livros. Ele está ali naquele conjunto dos livros poéticos, né? A história de Jó é uma poesia, é uma novela, né? É uma construção daquilo que em teologia nós chamamos de teodiceia, né? Que trata da justiça de Deus. E a questão central do livro de Jó é um axioma, é uma pergunta, é um postulado assim lapidar, inquietante e para o qual eu penso não existe qualquer possibilidade de resposta. Porque a questão de Jó e a questão que talvez esteja hoje você aí vivendo é por que as pessoas boas sofrem? Por que o justo sofre? Essa é a questão central do livro de Jó. E essa é a questão central na mente e no coração de muitas pessoas, sobretudo quando elas estão sofrendo. Por que o meu carro foi roubado? Por que o meu emprego se perdeu? Agora aí a força saindo do Brasil, milhares de pessoas, milhares de operários aí ficando sem emprego em meio à pandemia, com o país quebrado. Por que o câncer chegou na minha vida? Por que a minha filha foi estuprada?
Diante da tragédia, diante do inusitado, diante do sofrimento, a primeira questão que talvez nos chegue à mente e o coração de forma legítima é: por que comigo? Ao passo que talvez a gente devesse olhar de uma outra forma. Por que não comigo? Porque a tragédia, ela não tem explicação. Tentar explicar a tragédia, seja do ponto filosófico ou seja do ponto teológico, sempre vai criar uma inquietação e sempre vai pôr Deus num lugar em que Deus nunca estará. Jamais. E aí, quando a gente vai ler essa teologia do Velho Testamento, que muitos transportaram para o Novo Testamento, portanto, é uma teologia pregada em muitas das igrejas do nosso tempo, é que o sofrimento é o resultado do pecado do homem e do castigo de Deus, desse Deus que faz um encontro de contas, desse Deus que está na esquina zangado, desse Deus raivoso, desse Deus desejoso de sangue, desse Deus vingativo, desse Deus infantilizado que quer pegar o homem para dar-lhe o seu devido pagamento sobre as escolhas e as tolices que fez. Essa é a crença judaica e essa é a crença desse livro que os estudiosos já chegaram à conclusão que foi escrito ali entre o século VIII e o século VI a.C. Portanto, não é uma construção de 5.000 anos atrás, não foi escrito por Moisés, como a tradição remete, mas certamente é um texto escrito por um israelita. E, curiosamente, é um texto escrito por um israelita falando de um homem que não é hebreu e mais falando de um contexto existencial fora de Israel, que é quase uma coisa impensável. Porque um dos critérios canônicos para o fechamento do cânon do Velho Testamento era justamente que o livro falasse de hebreus e de Israel, da terra de Israel, do DNA sagrado de Israel. E Jó quebra esse pressuposto porque Jó é um homem oriental. E o livro não está sendo escrito nem em Israel, nem tampouco nas circunvizinhanças. Provavelmente esse é um homem que viveu ali pela Suméria ou pelo Egito. Portanto, é esse composer que eu quero traçar aqui para você nessa novela de Jó, que não sabe por que a tragédia lhe visita, porque ele não tem acesso a uma construção narrativa, a uma construção de uma alegoria construída teologicamente para justificar o fato da dor e do sofrimento humano, que é uma conversa entre Deus e o diabo. E aí o diabo diz: olha, esse cara é justo, ele é legal, ele é bacana, ele é uma pessoa magnânima, solidária, porque ele tem tudo. Mas se você tirar as coisas que ele tem, você vai ver que ele vai blasfemar. E aí, supostamente, Deus aceita esse desafio do diabo e aí deixa o diabo fazer um traçado na vida do Jó. E Jó perde tudo, inclusive, por fim, perde a sua saúde. Ele fica sentado assim num monturo de cinza, com um caco de telha, raspando as suas feridas, os seus tumores, ao ponto da sua mulher dizer: Jó, blasfema contra Deus e morre, porque é só o que te resta. Então, pedindo para eu tirar o óculos, estou tirando aqui, viu, gente? Então, Jó é visitado pela tragédia e pela dor. E Jó não tem a leitura, ele não participa dessa cena que se passa no início do livro. Ele não tem conhecimento desses fatos e dessa narrativa. Mas a tragédia o visita, e a partir daí ele começa a se mostrar um homem incúlpe. Ele
começa a mostrar a sua fé em Deus e na bondade e na misericórdia de Deus, e ele não blasfema contra Deus. Ele não se levanta contra Deus. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí a construção novelesca do livro de Jó implica uma série de conversas que ele vai tendo com alguns dos seus amigos. E esses amigos carregam essa consciência religiosa na qual, se o sofrimento visita um indivíduo, é resultado da sua própria culpa. É a teologia moral de causa e efeito que o nosso Caio fala lá no Sem Barganhas com Deus. Se você fez alguma coisa errada, então Deus vai te castigar. Essa é a crença do Velho Testamento, e por mais que a gente se espante, essa é a crença de muitos hoje, nos nossos dias, que acreditam, por exemplo, que o carnaval adiado de 2021, com as ruas desertas, é o castigo porque as escolas de samba de São Paulo e do Rio, nos anos de 2019 e 2020, fizeram uma apologia negativa a Jesus, blasfemaram contra Jesus, difamaram Jesus, fizeram chacota de Jesus, e aí agora Deus se vingou e jogou um vírus para matar milhões de pessoas no mundo. Você acha isso absurdo? Tem muita gente que crê nisso. Tem muita gente que prega que a tragédia, a doença, a pobreza, o infortúnio é resultado das nossas culpas e do nosso pecado. Sem ter qualquer entendimento do significado do sangue da cruz, sem ter qualquer entendimento da graça salvadora de Deus, sem ter qualquer entendimento de que antes de Deus dizer haja luz, disse haja cruz. Não tem qualquer entendimento dessas coisas. E o povo que segue essas serpentes, como aquela serpente que Moisés levanta no deserto, não é? O povo que segue esses cultuadores de altares que são profanos, são engodados nessas coisas. A tragédia de Jó é uma tragédia que se remete... Jó é um arquétipo de cada um de nós. Quando a dor nos visita, quando o sofrimento nos visita, quando a tragédia nos visita, quando a angústia nos visita, quando a injustiça nos visita. E não tem como você fugir dessas coisas. Jó não conseguiu se esquivar disso. Jó não conseguiu evitar isso. Não estava sob o controle de Jó essas coisas. Como talvez não esteja no seu controle situações que você está vivendo e outras que você ainda vai viver. Uma coisa que eu acho muito curiosa no livro de Jó é que, durante 38 capítulos, Jó fica debatendo com os seus amigos, buscando uma explicação para aquilo que lhe sucede. E ele, como eu e como você, porque Jó é muito gente, Jó é muito como a gente. Ele tenta encontrar, ele tenta buscar algo que lhe satisfaça do ponto de vista de que ele se enxerga como esse homem bom, justo e que não merece essas coisas. Ele crê em Deus, mas ele não crê que Deus possa ter feito isso com ele. E aí ele começa a buscar uma explicação, um teorema, uma doutrina, um axioma, uma filosofia, algo que explique o inexplicável. E aí, durante 38 capítulos, o enredo é esse. E no capítulo 38, o texto diz que aí Deus resolve entrar na história. E diz que, do meio do redemoinho, Deus começou a falar com Jó. Do meio do redemoinho. Ou seja, Deus está nos nossos redemoinhos. Deus não se ausenta das nossas lutas e das nossas guerras. Deus não cai fora quando a gente fracassa. Deus está no problema junto conosco, disposto a nos falar, disposto a nos trazer luz em meio às nossas trevas, disposto a alargar
a nossa visão dos fatos, disposto a alargar o nosso coração, disposto a desenvolver uma musculatura espiritual em nós e de dar um suporte emocional, dar-nos uma capacidade de enfrentar os desafios e os problemas como gente grande, não como criança, que vive correndo de problema, fazendo da vida um jogo de futebol americano. No capítulo 38, o texto diz que do meio do redemoinho Deus fala com Jó. E aí você vai ler. E talvez agora venham as respostas que Jó tanto espera. Agora venham as explicações que Jó tanto espera. Agora venham as conjecturas que Jó tanto espera para que o que lhe sucedeu ganhe sentido e significado. Sabe o que é curioso? É que Deus não responde nada. Absolutamente nada para Jó. Não dá qualquer explicação. Não mostra qualquer sentido para aquele sofrimento. Não é possível, a partir do que está escrito do capítulo 38 até o 42, você traçar qualquer construção teológica que justifique o que sucede com Jó. E eu, depois de 38 anos caminhando com Jesus, eu sei que não tem explicação para certas coisas que acontecem na nossa vida. Não tem explicação. Diante de algumas tragédias que eu vi em algumas famílias, o máximo que me coube foi o silêncio. O silêncio reverente e, quando possível, a solidariedade sendo ofertada para aquele que sofre. Não tem explicação. Querer explicar isso é me colocar no lugar daquele que é soberano para fazer aquilo que ele quer. Portanto, a pergunta nem é porque eu, nem é porque não eu. Na verdade, a única pergunta possível é aquela que é recoberta de silêncio. Diante da dor e da tragédia e do sofrimento, o que cabe melhor é o silêncio. E Jó aprendeu isso depois da experiência traumática que viveu. Eu penso que nós fomos treinados, e sobretudo essa geração, a evitar a dor e o sofrimento. Nós fomos ensinados de que quando nós sofremos, de alguma forma, Deus está zangado conosco. De alguma forma, Deus está se vingando de algo que nós fizemos. E pior ainda são aqueles que constroem doutrinas dizendo que isso é uma maldição hereditária. O seu avô pisou num esqueleto de gato e aí agora, por conta disso, você está ferrado. Que vai frontalmente contra o que ensina as Escrituras, inclusive no Velho Testamento. É só você ler o profeta Ezequiel, que diz que os filhos não carregarão os pecados dos pais. E aí, a questão que nos surge é o que a gente faz quando o sofrimento nos bater à porta. A gente abraça ele. Quando a dor nos visita, pastor, o que a gente faz? A gente abraça ela. Quando a tragédia se derrama sobre nós, o que a gente faz? A gente abraça ela. Porque não há outra coisa a fazer. A sabedoria do escritor de Lamentações, um livro que tradicionalmente é creditado a Jeremias, no capítulo 3, diante da desgraça do exílio, das imagens fortes da destruição do templo, das casas arruinadas, das mulheres estupradas, dos homens mortos, das crianças famintas. Jeremias diz que chora às margens dos rios de Babilônia. Ele diz que a melhor coisa a fazer é ficar calado. Capítulo 3, ele diz: sente-se e fique em silêncio. A melhor coisa que você pode fazer é trazer à memória algo que ainda possa te dar esperança. Fique calado.
É a melhor coisa a se fazer. Eu não sei se você está sofrendo nesses dias. Não sei se você teve perdas aí da Covid. Não sei se você está desempregado. Eu não sei se você está em crise conjugal. Essa semana atendi uma família numa crise conjugal terrível. Eu não sei se você está vivendo, sofrendo com uma depressão que é incapacitante. Eu não sei se você teve um diagnóstico de câncer e está fazendo uma quimioterapia. Eu não sei se você teve uma desilusão amorosa e isso tornou a sua alma um deserto no qual parece que nada mais pode nascer. Eu não sei se você carrega os traumas de uma criação louca, se você foi abusado, se você foi estuprada. Eu não sei que tipo de tragédia lhe visitou. O que eu sei é que quando essas coisas batem na nossa porta, não há outra coisa a fazer que não abraçá-la. A gente não a chama. E, se possível, a gente até desvia. Mas não dá para viver a existência como um jogador de futebol americano fugindo da dor o tempo todo. Porque ela vai nos achar. Ela vai nos encontrar. O dia que é mais turbado, o dia do céu cinzento, o dia do aguaceiro, o dia da estação do outono, onde as folhas caem e morrem, ele chega para todos nós. Não há como escapar disso. E aí, tanto mais preparado você esteja para isso, tanto melhor você enfrentará. E isso vai produzir um bem e um significado extraordinário na sua vida. As pessoas mais interessantes que eu conheci foram as pessoas que tiveram sofrimentos lapidares nas suas vidas. Eu acredito muito no que o Miguel de Unamuno diz: o sofrimento é a substância que faz a gente ganhar forma. Se o sujeito não sofre, ele não tem forma, ele é uma massa, ele é uma papa, ele é uma coisa amorfa. Mas se ele sofreu, ele foi esculpido como gente. Não tem como você evitar isso. Aí, como eu encontro pessoas supostamente maduras, com 40, com 50, com 60 anos, que não suportam nenhum tipo de sofrimento e qualquer desarranjo mínimo que seja, o sujeito entra em crise, desaba. E já pensa em se matar. E já pensa em largar Deus e joga pedra na cruz. E já pensa em deixar a comunidade de fé e o aconchego dos irmãos. E já pensa em resolver do seu próprio jeito, no seu muque, porque ele acha que a solução de tudo está no muque, está no eu que resolvo, eu que tenho habilidade, eu que tenho competência, eu que tenho meu network, eu que vou fazer acontecer. E aí, quando a tragédia visita, o sujeito entra em parafuso e não revela nenhum tipo de musculatura, nem emocional, nem espiritual. A sua própria convicção se desvai, se aniquila, se dissolve antes ao calor da provação. Eu quero, para finalizar, tirar aqui algumas lições desse capítulo 42 de Jó, de forma muito breve. Porque Jó, depois de passar por tudo o que passou, de tentar encontrar explicações, de tentar fazer com que Deus se comova, se sensibilize com o seu sofrimento e venha lhe dar explicações, no seu desejo de encontrar alguém que lhe dê uma satisfação, porque ele é alvo dessas flechadas que lhe traspassam a alma. Ele vê Deus se revelar no meio do turbilhão e Deus não lhe dá nenhum tipo de satisfação, Deus não lhe explica absolutamente nada. Aliás, isso não difere do que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele diz: eu tenho algo que me fere a carne.
é um espinho que me incomoda, é um negócio que me machuca. E aí eu pedi para Jesus que tirasse isso de mim. E aí Jesus falou: Paulo, a minha graça te basta. Não deu nenhuma explicação, não trouxe nenhuma doutrina, não trouxe nenhuma teologia, não fez nenhuma pregação, não disse nada. Disse: Paulo, você vai viver com isso. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: é preciso fraqueza para que haja poder. É preciso fraqueza. Ah, pastor, isso é uma teologia do sofrimento. Não, isso é a teologia das Escrituras. Isso é uma teologia masoquista. Não, nós é que temos uma teologia infantilista. Uma teologia ufanista. Que Jesus não ensina, nem os apóstolos ensinam em canto nenhum. Quem ensina é a igreja. Desgraçadamente. E não está nem na história da igreja essa doutrina, isso é coisa recente. A tal ponto que, na Idade Média, os padres católicos se chicoteavam para poder repreender os desejos da carne. Lutero era um homem cheio de marca no corpo. Até que leu Romanos 8 e entendeu que o que justifica o homem é a fé e que nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida. Só aí, quando a consciência se acendeu. E quantos ainda vivem nesse tipo de fé asceta, impondo limites e castrações ao corpo, quando Paulo ensina em Colossenses que tudo isso é tolice e faz parte da infância da fé, que nada disso tem poder de refrear a carne. Eu queria ler aqui para você esses 5 conselhos de Jó, depois de que Deus diz a Jó: não vou te dar nenhuma explicação. Não vou te explicar nada, Jó. Eu vou te falar do meu poder, da minha grandeza. Não vou te trazer nenhuma satisfação, porque eu não te devo. E aí, no capítulo 42, quando Jó compreende o quão pequeno ele é e o quão insondáveis são os desígnios de Deus, a ponto de que Deus restaura a sua sorte e muda o seu próprio coração, porque o grande milagre está sempre do lado de dentro e não do lado de fora. Aí Jó nos ensina algumas coisas preciosas. A primeira, ele diz no verso 2: eu sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. A primeira coisa que a dor provoca em nós é um esmagamento das nossas presunções. Ele diz: eu sei agora que você pode fazer qualquer coisa. E não cabe a mim questionar por que eu fui visitado por isso ou por aquilo, a não ser guardar esse silêncio reverente e essa atitude quebrantada. Você pode fazer qualquer coisa. Nenhum dos teus planos será frustrado. Ainda existe um Deus no céu. E eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão: no céu não há pânico. Tudo lá funciona. Não existe um plano B. Nada que o Senhor determinou pode ser frustrado. E aí, se você concebe esse axioma de que há Deus, se há Deus, fique tranquilo, porque tudo está sob o controle e tudo está debaixo do poder das suas mãos. E Jó entende isso. Jó compreende, depois de ter seu corpo, sua alma, seus bens e as coisas que lhe eram mais caras, que eram seus filhos, tirados de si de uma forma abrupta, descomunal, aterradora, ele diz: eu sei que você pode todas as coisas. Nenhum dos teus planos será frustrado. Quando a gente compreende a dimensão de quem é Deus, não cabem mais perguntas, não cabem mais questionamentos, não cabem mais nenhum tipo de desejo de que Deus nos traga uma satisfação. Eu sei, Senhor, que você tem os seus planos. Eu sei que você tem os seus caminhos. Isaías diz isso.
Quando Deus fala com Isaías e diz para ele falar para o povo: meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Calbart diz que Deus é o totalmente outro. Nós não conhecemos a sua mente, não conhecemos o seu coração. O que podemos conhecer dele está em Jesus e no seu Espírito que fala conosco. E Jó aprende isso. A presunção de Jó é esmagada, ele se rende, ele se dobra, ele se quebra diante do poder de Deus. Você está sofrendo? Eu tenho algo para te dizer. Se quebre e se dobre diante do poder de Deus. Ele continua no trono. Nada foge ao seu controle. Segunda coisa que Jó nos ensina no verso 3, Deus falando para ele: tu questionastes quem é este que, sem conhecimento, obscurece o meu conselho. De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobre modos complexos sem a devida sabedoria. A primeira coisa que Jó nos ensina é que a gente deve ficar esmagado ante ao poder de Deus. A segunda coisa que ele nos ensina é que não é possível fazer qualquer tipo de questionamento ou elucubração, porque isso vai nos drenar toda a energia e toda a força que nós ainda temos. Você quer ver uma coisa que acaba com o indivíduo? É quando ele é vítima de uma tragédia, ele fica tentando buscar uma explicação. Já disse, olha, isso acaba com qualquer um. Isso destrói a pessoa. Enquanto você fica tentando encontrar uma justificativa para que aquilo tenha acontecido. Deixa eu dizer uma coisa, não tem explicação. E não busque uma explicação, porque isso vai destruir a sua alma. Você não consegue ter a leitura e a percepção, porque o fenômeno é muito mais amplo do que você imagina. E isso que você não consegue produzir sentido, há um sentido para Deus. E isso é suficiente. Você não precisa entender. Você precisa se submeter. Você precisa se aquietar. Você precisa se converter. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Não há explicação. E aí o sujeito vai buscar explicação nos axiomas teológicos, vai buscar explicação na filosofia, vai buscar explicação em outras religiões. Ele vai tentar encontrar através do dom mediúnico de alguém que vai trazer uma mensagem do além. Não tem explicação. Não procure. Jó diz, olha, é melhor você ficar quieto. É melhor você não perguntar nada. Porque essas coisas não têm explicação. É melhor olhar para frente, é melhor pacificar o coração. É melhor deixar que esse unguento de paz nos lave a consciência, porque quanto mais o sujeito questiona, quanto mais ele elocubra, mais ele sofre. E menos ele entende. Isso é aquele tipo de buraco que não tem fim. Quanto mais você cava, mais distante você fica. Não tem explicação. Não busque uma explicação. Ah, mas é razoável que eu me inquiete e me incomode. É razoável, mas quanto menos você fizer isso, menos você vai sofrer. Essa tem sido também a minha experiência. Terceira coisa que Jó nos ensina, no verso 4, tu ordenaste. Agora, pois, ouve-me, eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. Deixa que Deus fale com você. Deixa que Deus te procure. Deixa que o Espírito te prescrute, te sonde. Deixa que Deus use aqueles que estão ao seu redor para tratar com você também. Deixe que Deus fale pelas circunstâncias. Deixe que Deus fale pela natureza. Deixe que Deus fale pela Escritura. Ele vai te perguntar. E você vai responder. E não o contrário. Deixa que Deus te busque, porque Ele vai te buscar. Ele não vai te deixar sofrer.
Jesus disse, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e do meio do redemoinho falou Deus com Jó. Você não é mais importante nem menos importante que Jó. Deus ama você. Ele vai falar com você. Agora, você está disposto a ouvir a Deus? Ou você está se debatendo como um peixe que foi fisgado, tentando resolver um problema que você não sabe nem por onde começar? Ouve Deus. Para. Te reorganiza. Te estabiliza. Te aquieta. Desacelera. Busca na multidão de conselheiros a sabedoria, quem sabe um ou dois mais maduros que possam te ouvir, te acolher. Há muitas situações que as pessoas me procuram e dizem, pastor, o que é que o senhor tem para me dizer? Eu não tenho nada para te dizer. Eu tenho aqui o meu coração, o meu ouvido para te ouvir. Mas não tenho nada a te dizer, porque não cabe explicação diante disso. Não tem explicação. Você quer que eu faça um teorema? Eu posso construir uma teologia aqui que você vai chorar, mas é falso. Não é verdadeiro. Porque se Deus não te explica, como que eu posso te explicar? Então, o texto nos ensina que Deus vai nos perguntar, Deus quem vai nos abraçar e nos chamar para si. Davi pecou, matou Urias, adulterou com a sua mulher, estava lá vivendo. Aí Deus disse, vai lá, Natan, e conversa com ele. Deus encontra um jeito de falar com você. Agora é preciso que você queira ouvir. Pare de se debater, feito um peixe que foi fisgado. Decline as suas armas, baixe a sua guarda. Esteja disposto a ouvir. Senhor, o que é que você quer me falar? Fala comigo. Ele vai falar. Ele vai mostrar. Ele vai dizer por formas das mais variadas possíveis, desde que você queira ouvir. A quarta coisa que Jó nos ensina está no verso 5. Ele diz, de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. Jó é esse indivíduo que tinha a sua experiência, a sua espiritualidade, a sua religiosidade calcada naquilo que era tradição. É muito provável que Jó tenha vivido na época dos patriarcas, porque ele é o sacerdote da sua casa. E porque ele é um homem que faz o sacrifício em altares. Então, há muita coisa no livro de Jó que é possível a gente enquadrar ele ali na época dos patriarcas. E Jó é esse homem que provavelmente as suas crenças são o resultado de uma tradição familiar. E aqui a gente lembra que Jó não é um israelita, portanto, ele é esse homem do fator Melquisedeque, né? Ele é esse cara que está fora do curral de Israel, mas ele tem a fé no Deus único dos hebreus. E aí ele diz, olha, eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia de ir na igreja, no culto, na escola dominical. Eu te conhecia de ler a Bíblia. Eu te conhecia porque eu fui batizado, eu fui casado no religioso. Te conhecia de ouvir falar. Mas quando a tragédia me visitou, quando o sofrimento me visitou, quando a angústia me visitou, e eu fui esmagado e clamei por socorro, quando você se revelou a mim, agora os meus olhos te veem. Olha, quando você anda com gente que já sofreu, é gente que tem outro centro de gravidade. É outra coisa. Gente que já sofreu na vida é outra coisa. Ele tem outro drive, como a gente usa na linguagem tecnológica. É gente com outro drive. Agora os meus olhos te veem.
Agora foi que as escamas saíram. Agora é que aquela espiritualidade oca, tosca, ritual, doutrinariamente baixa, que trazia um verniz de vida, foi embora. Agora os meus olhos te veem. Agora que eu me libertei dessas crenças ligadas a lugares, a templos, a ungidos, a totens espirituais de pastores, bispos, padres e outros, e entendi que relação é um a um, entra no quarto, fecha a porta, fala comigo. Agora que eu larguei tudo isso, os meus olhos te veem. Agora eu sei quem você é. É por isso que Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Em quem? Eu sei quem é. Eu sei com quem eu estou me relacionando. Não é uma teoria, não é um Deus de Caio Fábio, que fala com Caio Fábio, que traz revelação para Caio Fábio, que faz milagre na vida de Caio Fábio. Não, é o meu Deus, fala comigo. Ele faz milagre na minha vida. Ele se revela a mim. Eu não preciso mais de nenhum tipo de intermediário, ainda que os profetas e mestres sejam necessários para nos alargar o entendimento, mas o Espírito, conforme a epístola de 1 a João, a unção que recebemos dele nos ensina todas as coisas. E aí Jó diz, agora sim eu sei quem você é. Para além da tradição, para além da crença familiar, para além da ritualidade do espírito religioso, para além dos cumprimentos das obrigações morais litúrgicas. Agora eu sei quem você é. Porque você tocou na minha carne, eu sei quem você é. Os meus olhos te veem. E, em último lugar, Jó nos ensina, no verso 6, dizendo, por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Olha, o salmista diz que a um espírito quebrantado Deus não rejeitará. E diz aquele que confessa e deixa, o sábio de Provérbios, alcançará misericórdia. E Jó disse, agora que eu entendi, eu me arrependo. E aí é a vida do discípulo de Jesus, de arrependimento em arrependimento. De tal forma que a consciência se expande a cada dia, se expande mais e mais. É por isso que o juízo não é um encontro de impetração, de castigo, mas é uma oportunidade de expansão de consciência. Mais consciência. O que o juízo vai promover? Consciência de Deus. Mais consciência de Deus. A justiça de Deus promove consciência, dilatação do coração, reverberação em atos de solidariedade, de bondade, de verdade, de justiça. É consciência. Mais consciência. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Qualquer teologia que coloque sobre você um ínfimo que seja de sofrimento para proporcionar a sua salvação é blasfema. Não ficou nada para você fazer. E aí a canção diz, é meu, somente meu. Todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei o que tem te afligido. Eu não sei da tua dor, das tuas lágrimas, do teu sono noturno inquieto, do teu esmagamento, quem sabe das tuas impossibilidades, de você imaginar que não tem saída, não tem solução. E por vezes não tem mesmo, não. Por vezes a solução é viver como Paulo. A minha graça te basta. Eu tenho visto o testemunho muito bonito do nosso irmão Carlos Fábio, no grupo de mentores, com um câncer que toma o seu corpo em metástases sucessivas, lutando como um homem valente que nos inspira, cheio de fé, de mansidão, de amor. E quando a gente vê pessoas como essas,
a gente percebe o tamanho do centro de gravidade espiritual e da experiência abissal do Espírito revelando a ele, dizendo: olha, Deus continua no trono e os seus planos não serão frustrados. Eu quero te animar essa noite, eu quero te trazer uma palavra de consolo, eu quero te trazer uma palavra de esperança, eu quero te dizer que não dá para viver a vida como se você fosse um recebedor do futebol americano, evitando as tragédias, evitando os confrontos, evitando os problemas, porque é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. Eu queria orar com você, antes de devolver para a nossa Glaucinha. Baixa aí a sua cabeça, quem sabe feche os seus olhos onde você está. Pai, nós chegamos a Ti, Senhor, e apresentamos diante de Ti as nossas súplicas. Tu conheces todas as coisas, Tu sabes o que nos tem afligido e como temos vivido nesse tempo tão difícil. Por isso eu te peço, Senhor, essa noite, visita cada um dos meus amigos, que são amigos de Jesus e são amigos do Evangelho. Visita-os, Senhor. Visita as suas casas. Visita as suas dores. Visita as suas necessidades. Toca, Senhor, na carne de muitos que estão enfermos, enfermos de mente, enfermos de alma, enfermos no próprio corpo. Restabelece, Senhor, a saúde espiritual e a saúde física. Levanta os que estão prostrados e cansados. Faz, Senhor, aquilo que tu dissestes a Isaías, faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que não têm mais vigor. Firma-nos, Senhor, na tua rocha e dá-nos a esperança de dias melhores, porque apenas em ti nós confiamos. Dá-nos a tua paz, Senhor. Serena os nossos corações. Pacifica-nos a alma. Dá-nos um sono tranquilo e a certeza de que, porque tu vives, nós podemos crer no amanhã. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.